Fala pessoal, vocês não estão me vendo, mas olha só que bacana. Hoje nós vamos falar sobre 5 dicas para operar pullback. Então vamos lá, roda a vinheta. Então olha só pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 dicas para operar pullbacks. Então eu vou te pedir o de sempre, se inscreve no canal aqui embaixo, deixa o seu like, comenta alguma coisa e é isso, tá? Eu estou postando vídeo aqui no canal todos os dias, então se você ainda não é meu inscrito, se você não se inscreveu ainda aqui no canal, se você não é inscrito, você está perdendo esses vídeos, então já se inscreve para você não perder mais os vídeos que estão saindo e que ainda vão sair, tá? Seguinte pessoal, vamos falar um pouco mais sobre pullback. O que é um pullback? Vamos lá. Nós temos uma região de suporte, uma região de resistência. Na verdade é mais fácil se eu desenhar no Paint para vocês, tá? Então vou abrir aqui o Paint, melhor para vocês entenderem. Vamos lá, olha só, nós temos aqui então uma região de suporte, nós temos aqui em cima uma região de resistência. O que é um pullback, como ele acontece? Olha só, temos aqui uma zona de suporte de resistência e aqui nós temos o preço entre o suporte e a resistência. O que acontece quando o gráfico fica muito lateral? Uma hora ele acaba rompendo, tá? Suporte e resistência, ele não funciona ali para sempre, tá? Senão o preço ia andar para uma direção só, que seria de lado. Uma hora o preço busca novas regiões. Então olha só, vamos supor que o preço faça aqui um rompimento nesse suporte. O suporte se torna agora uma resistência, tá? Então quando o movimento faz uma correção e retorna a essa região rompida, se a força de venda estiver ali colocando muita pressão sobre a compra, o que vai acontecer nesse preço? Ele vai realizar o que a gente chama de pullback, tá? Que é essa movimentação do preço a favor da nova tendência que está se formando, onde ele continua ali o movimento principal, que no caso foi o movimento que rompeu a zona. No caso, o movimento de rompimento de baixa, quer dizer, muita venda acontecendo ali naquele par, acontece o pullback de baixa no rompimento de suporte, tá? Então, esse movimento aqui é o pullback, tá? Esse movimento aqui, ó, que vocês estão vendo que o preço rompe, bate e volta, tá? Bem quando acontece o toque de novo na zona. Isso não acontece só em suportes e resistências horizontais. Ele também ocorre em suportes e resistências diagonais. Ah, mas o que é um suporte e resistência diagonal? Suporte e resistência diagonal é uma LTA ou LTB, tá? As famosas linhas de tendência de alta ou de baixa. Elas também realizam pullbacks, tá? Então olha só, nós temos aqui uma LTA, tá? Que indica uma tendência de alta do preço. E o preço, ele tá fazendo isso aqui, ó. Tá vindo, buscando a LTA, subindo, né? Subindo, mas aí acontece um rompimento aqui dessa LTA. A LTA, ou seja, o suporte, se torna uma resistência. O preço volta, bate aqui e continua o movimento. Esse aqui é um pullback de baixa que aconteceu numa LTA, tá? Então só para contextualizar vocês sobre o que é um pullback, beleza? Vamos lá, 5 dicas sobre pullbacks. A primeira dica é gatilho de entrada, que eu gosto muito e se chama pico de vela, tá? O pico da vela, esticada de vela. Então, quando a gente tem uma região de pullback, está esperando o preço bater aí, é importante você esperar com que a vela faça uma esticada, tá? Aquele movimento brusco da vela para bater na zona, para que você pegue um movimento de reversão, de retração ali. Seja para M1, seja para M5. Nesses dois casos, o pico de vela ele é bem interessante. Eu gosto mais do pico de vela para M1, certo? Mas para M5 também é válido. Então fica aí para vocês a primeira dica, que é... Deu uma coçada no nariz aqui, mas... A primeira dica, então, pico de vela. A segunda dica, então, é sobre os
padrões de velas, tá? Fiquem atentos aos padrões de velas. Como assim? Caso você esteja assistindo esse vídeo, eu acredito que você saiba alguma coisa sobre padrões de velas de reversão, como por exemplo martelos ou martelos invertidos, estrelas cadentes, enforcados, tá? Então olha só, se você está operando aqui num gráfico, né? Está operando aqui no gráfico e ele fez um rompimento, olha só, pá, 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 opa, apaguei o negócio, pá, 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 pá. Pá, e aí ele rompeu a resistência e aqui em cima ele formou uma estrela cadente. A estrela cadente, pessoal, é um movimento, aliás, é um padrão de vela de reversão de tendência. Como assim reversão de tendência? Se está formando uma tendência de alta, ela tende a reverter para baixa. E se ela tem uma certa tendência a reverter o preço para uma tendência de baixa, obviamente o pullback aqui embaixo nessa compra se torna mais fraco, tá? Então a gente evita esse tipo de operação, tá? Então não opere contra padrões de vela de reversão. Se caso vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre padrões de vela de reversão, comenta aqui embaixo, eu quero. Então digita eu quero aqui embaixo que eu vou saber que vocês querem o vídeo de padrões de vela de reversão, tá? Então essa é a segunda dica, não opere contra padrões de velas de reversão. A terceira dica é não opere contra a tendência principal. Como assim? Olha só. Vamos supor que o preço ele estava consolidado aqui em cima, né? Consolidou aqui em cima, aí ele fez um rompimento. Consolidou aqui embaixo, fez um rompimento. Consolidou aqui embaixo, fez um rompimento. Consolidou aqui embaixo, fez um rompimento. Ou seja, o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma tendência de baixa, tá? Olha só, tendência de baixa. Então, quais são os pullbacks que a gente quer operar nesse caso? São os pullbacks de regiões de suportes rompidos, tá? Como assim? Os pullbacks dos fundos. Por quê? Porque se a gente vai operar um pullback de fundo, a gente está operando com venda, tá? A gente vai esperar o preço subir, aliás, o preço romper um suporte e voltar e a gente operar na venda. Por quê? Porque o preço está caindo, está rompendo os fundos, tá? Então aqui a gente vai aguardar por oportunidades de venda. Agora, se você tem esse cenário e aí o preço faz isso daqui, ó, consolida e rompe uma região aqui embaixo consolidada e testa um pullback aqui. Você vai operar com uma compra? Dá para operar? Dá, mas é mais perigoso. Por quê? Porque você vai estar operando um pullback de alta numa tendência principal de baixa. Então, se a tendência principal é de baixa, busque por oportunidades de venda, tá? Vou mostrar no gráfico para vocês mais ou menos o que eu quero dizer, tá? Olha só, nós temos aqui o que? Cadê? Vamos pegar um gráfico tendência aqui, ó, gráfico em tendência, tá? Olha só, nós temos aqui esse gráfico que tá subindo, ó, tá subindo. O preço está subindo aqui, ó, o preço está subindo, tá? Então olha só, onde eu tenho resistências? Aqui, ó, aqui é uma resistência, a primeira resistência que eu tinha, né? Onde foi a segunda resistência? A segunda resistência foi aqui em cima, tá? Ó, podem ver que ele fez um pullbackzinho de alta. Onde foi a terceira resistência? Aqui em cima, né? Dá para marcar aqui, como dá para marcar aquele topinho ali atrás, tá? Então, ó, regiões para pegar um pullback de alta. Onde foi a próxima resistência? Olha só, aqui em cima, tá? Então, se o preço rompesse, por exemplo, esse suporte, você iria estar operando com uma venda num suporte rompido, numa tendência de alta, então não faz sentido, tá? Tentem pegar sempre os pullbacks a favor da tendência principal. Aqui no caso, você teria que aproveitar os pullbacks de alta, certo? Agora, quarta dica sobre pullback. Opere em gráficos voláteis, tá? Para isso, vocês precisam utilizar uma dica que eu já dei num vídeo anterior, tá? E se você
não é meu inscrito, você não viu esse vídeo, então você está por fora. Que é colocar o gráfico nos 5 segundos para ver a volatilidade. Olha só, colocando o gráfico dos 5 segundos, olha como as velas têm bastante pavio, as velas se movimentam bem, né? Olha só, gráfico de 5 segundos. Olha como o preço se movimenta de um jeito bacana aqui, ó. A gente não encontra muitos dojis, né? Doji, para quem não sabe, é aquela vela cinza da empate, tá? Olha só, o gráfico se movimentando legal. Agora vamos pegar um exemplo de um gráfico nos 5 segundos que esteja feio. Olha só, o SDCHF não, eu quero o SDCHF do mercado aberto, não do ATC, tá? O SDCHF, por exemplo, olha os 5 segundos, pessoal, olha que coisa feia, olha o tanto de vela parada. Olha isso aqui, ó. Isso aqui não é gráfico para se operar, tá, pessoal? Então busquem por ativos que estejam voláteis, certo? Então espero que vocês tenham entendido pelo menos essa questão. Busquem por ativos voláteis. Eu estou usando bastante o GBP-NZD para operar, estou gostando bastante dele nessa questão, principalmente no horário da tarde, na semana, tá? Então fica aí a dica para vocês. Quarta dica sobre pullback. Espere um rompimento forte com pelo menos 50% da vela, tá? Como assim? Rompimento com 50% da vela? Bom, pessoal, então eu vou explicar mais ou menos o que é essa questão aqui dos 50%. Olha só. Vamos supor que nós temos aqui uma resistência, né? O preço está vindo aqui, papapá, bonitinho, veio, mas aí ele rompeu assim, ó. Olha o rompimento que ele fez. Rompimento muito fraco da região, tá? Rompimento fraco, tá? Então a gente não considera aqui como uma região para pegar um bom pullback, a gente simplesmente ignora, tá? Busca por outras oportunidades. Agora, se a vela faz um rompimento assim, por exemplo, ó, já é bacana. Você tem que ter mais ou menos ideia do que, ó, a vela tem que romper pelo menos os 50%. Se esse é o tamanho da vela, os 50% seria mais ou menos aqui assim, ó, né? Mais ou menos. Estou desenhando aqui, então acho que é mais ou menos aqui, tá? E podem ver que ela rompeu um pouco mais dos 50%. Acho que aqui uns 65%, 60%, sei lá, mas busquem por rompimentos consideráveis, tá? Não vai pegar aqueles fiozinhos que passam da vela na zona não, tá? Espera a vela romper de um jeito bacana, aí você espera o preço voltar e dá ali no pullback aqui, ó. Pega o pullback aqui e vai embora, ó. Pegou o pullback, foi embora, show de bola, tá? Então, essa é a quarta dica. Agora, quinta dica sobre o pullback. Essa aqui é muito importante, tá? É a última dica, mas não deixa de ser importante, que é a da confirmação do pullback. Não operem pullback sem confirmações, porque você pode estar entrando num falso rompimento. Como assim um falso rompimento? Se a vela já rompeu uma resistência, por exemplo, vou usar o mesmo desenho que eu desenhei aqui, vou usar o mesmo desenho aqui que eu utilizei no exemplo passado. Se rompeu a região, porém a próxima vela já tentar buscar, não entrem, tá, pessoal? Porque pode ser um falso rompimento ou uma reversão do preço para um time frame maior, tá? Então, o que você vai fazer? Rompeu aqui uma vela, isso vale tanto para M1 quanto para M5, tá? Rompeu aqui a resistência numa vela, deixa nascer pelo menos mais 2 velas aqui, ó, acima da região, tá? No rompimento, ó, olha só. Espera nascer essas 2 velinhas próximas, as 2 próximas velas. Espera fechar acima da zona e aí quando voltar aqui você pega a operação a favor do pullback e dá-lhe aqui, ó, dá-lhe pullback de alta, tá? Então, não comprem ou não vendam quando o preço acabar de romper e já retornar, porque você pode estar entrando num sinal falso ou o que a gente chama de armadilha, tá? Então, tomem muito cuidado com essas coisas. Esse foi o vídeo de hoje, 5 dicasinhas bem rápidas para vocês sobre pullback, tá? Peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem o joinha, porque esses vídeos dão muito trabalho para serem feitos, mas a gente faz aqui com bastante carinho para ajudar o máximo de pessoas e o que a gente pede em troca é só a inscrição de vocês, os likes, os comentários, tá? Então, ajuda a gente aí que a gente ajuda vocês, todo mundo se ajuda e bora lá, tá, pessoal? Até o próximo vídeo, até amanhã no caso, que tá saindo vídeo todos os dias, beleza? Falou! Ficou bom esse?